Boa noite, pessoal. Tudo bom? Devem estar todos bem cansados, né? Tentar animar aqui vocês. Ou não. Vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, Fajardo. É uma grande honra estar aqui, falando com vocês, dividindo um pouco do que a gente acredita, do que a gente vem aprendendo. Eu vou, assim, na verdade, há mais ou menos 7 anos atrás, minha vida deu uma viravolta. Eu comecei a repensar tudo o que eu fazia, e toda a forma de fazer também. E me veio uma inquietação, sempre fui inquieto, mas começou a vir uma inquietação maior. Eu sou designer, e eu comecei a desmaterializar a forma do design enquanto objeto, que era onde eu estava acostumado a trabalhar, criando forma. Que, na verdade, não é um segredo, porque não é nenhuma novidade, porque design, ele é processo, né? Design é forma de fazer, é a forma de se relacionar. Design não necessariamente é um objeto, é um desígnio. E aí comecei a entender um pouco do que eu estou fazendo aqui nesse Brasil, que eu sou absolutamente apaixonado pelo nosso país, e eu comecei a olhar para trás, entender quem é esse nosso Brasil, né? 1500, esse grande encontro, que a gente acha que foi uma descoberta, mas, na verdade, já existia pelo menos há 30 mil anos uma civilização, muitas pessoas aqui, uma grande civilização, se relacionando, né, com políticas, formas sociais de se relacionar. E eu olho para esse encontro, e eu vejo que nesse encontro, ao invés de uma descoberta, foi uma relação comercial. Foi um encontro comercial. E na carta de Pero Vaz de Caminha está muito bem escrito isso, né? O índio olhou para o colar do português, cheio de ouro, e ele apontou para a terra e falou que aqui tinha muito. Mexeu na mão, assim, que tinha muito. Olhou para o chão, viu um espelho e pediu de troca o espelho. Na verdade, nesse momento, depois dessa troca, né, a gente entregou o ouro para o português de verdade, se a gente se considerar índio, e é muito louco, né? Porque a gente não fala de índio nesse nosso país. Primeiro porque índio não existe. Índio, na verdade, é ser humano. O que existe são etnias, são saberes distintos, né? Existe o Anauá, existe Kaxinawá, existe os Guaranis. E uma cultura absolutamente diferente da outra. Assim como um russo, um alemão é diferente, um português e um japonês é diferente. E a gente tinha essa riqueza toda aqui no nosso país. E aí eu quero começar a falar de crenças, porque nesse desmaterializar o objeto, eu comecei a desconstruir algumas crenças que a gente acredita que foi colocado para a gente, né? Uma delas é que existia índio aqui, que índio não tinha alma e índio precisava ser curado. Inclusive, na carta de Pero Vaz de Caminha falava exatamente dessa cura, que eles tinham que ser salvos porque eram seres sem alma. Quando a gente fala que a gente descobriu um lugar, significa que não tinha nada lá atrás, né? Que não tinha nada. E aí, nessa crença, a mesma coisa, dizem também que o índio, quando os portugueses chegaram, estava chovendo, por isso que colocaram roupa no índio, que se tivesse sol, estava todo mundo pelado. Porque a crença de estar pelado, né, o estar pelado sem vergonha, foi trazido também, não existe o sem vergonha. E o que existia eram povos, pessoas que se relacionavam com a natureza, com o contexto do todo, né? Viviam integrados com seus saberes, né? Com os espíritos, porque tudo era espírito e almas, né? Porque para essas etnias que já existiam aqui, para esses povos que já viviam na Terra, tudo é um espírito. As plantas, os animais têm espírito, as plantas têm espírito. Imagina um povo sem alma acreditando em todos esses espíritos. Isso foi jogado fora. Isso foi deixado para trás. E não se fala mais, a gente não estuda nada além do que o índio pescava, o índio andava de canoa, o índio caçava, ponto, mais nada. E aí, junto com esse Brasil, né, dessa aproximação desse negócio, a gente ainda trouxe uma outra cultura, que são os negros, os africanos, para construir o nosso país. Também sem alma, né? Eles vieram sem alma, porque eram pessoas que vieram amarradas dentro de um navio, não tinham referência nenhuma, não tinham família. E eles construíram essa nossa nação. Com muitos saberes, e também
a gente não pode negar todo esse saber, toda essa energia que foi depositada aqui pelos negros. E aí, quando eu faço mais uma outra reflexão, a gente rejeita no Brasil as nossas 3 matrizes que fundaram o país. A gente chama o português de burro, a gente fala que o índio é vagabundo, e o negro, talvez ladrão, né? Porque uma pessoa correndo à noite, né, atrás de um ônibus, ela pode ser morta pela polícia. Enfim, e esse movimento todo, né, esses processos, começou a fazer, eu comecei a olhar para esse Brasil profundo, a viajar por esse Brasil profundo e a tentar me relacionar com esses encontros, com esses saberes de uma forma diferente. Eu sou design, apesar de desmaterializar o objeto, eu tinha alguma coisa, eu tinha um elemento de encontro que começava a falar como artesanato, né? Objetos, o fazer, né, enquanto objeto, mas a vontade, todo esse olhar era a crença do desconstruir a nossa descolonização de olhar, porque até hoje a gente está colonizando quando a gente vai para um lugar e a gente acredita que a gente vai capacitar. Né? Quando a gente vai para uma comunidade, ou quando a gente vai para esse Brasil profundo, conversar com comunidades, achar que o que a gente tem aqui, né, nessa relação de cidade, com desenvolvimento, sem envolvimento, sem o olhar para a natureza, né, sem o tempo para criar os nossos filhos, e vai para uma comunidade onde tem esse tempo, onde tem essas relações, e achar que a gente vai desenvolver esse lugar capacitando, porque, na verdade, para mim, todo mundo é capaz. Né? Todo mundo tem capacidade. E capacitar hoje, para mim, é igual catequizar. Ele tem o mesmo sentido. Porque a partir do momento que você não escuta o outro, né, ou não entra na empatia do outro, a gente está sobrepondo uma vontade nossa. E quando a gente começa a olhar, né, para essa relação do mundo hoje, a gente está prototipando novas formas de viver. A gente não tem nenhuma referência de como é viver num mundo com tanta gente, com tanto uso de recursos naturais como a gente tem hoje, com tanta tecnologia. Então, as formas de se relacionar, de se desenhar essas relações, para chegar numa forma até de liberdade, que é através do dinheiro, porque é o dinheiro que traz essa liberdade, mas é uma liberdade com autonomia. Não é a liberdade através do ganhar dinheiro, porque o dinheiro é o mais importante. Então, para chegar nesses lugares também desse Brasil profundo, a gente tem uma métrica, para você encontrar vários lugares, que também é uma crença muito equivocada, que fala que é lugares de baixo índice de desenvolvimento humano. De novo, a gente continua, né, taxando e colocando o ser humano numa caixinha. Porque das coisas mais impressionantes dessas minhas incursões por esse Brasil profundo, nessas imersões, né, do coabitar com as pessoas, nos lugares, no me permitir escutar, o que eu mais encontro são pessoas absolutamente desenvolvidas enquanto seres humanos, enquanto relações humanas, enquanto troca de amor, enquanto cuidado um com o outro. O que eles não têm são oportunidades. Então, esse descolonizar o olhar, ele parte exatamente da forma de chegar, né? A falta da oportunidade. E aí um grande equívoco também, quando principalmente se trabalha com artesanato, ou quando se trabalha com desenvolver uma comunidade, fala unidade produtiva, né? Capacitar uma unidade produtiva. Isso é um absurdo, né? Porque o ser humano, ele parte de uma vocação, né? Ele tem a sua vocação. Assim como você não precisa capacitar, porque se você olhar a singularidade desse povo, né, ou dessas pessoas, dessas comunidades, você vai entender que as respostas estão lá, né? Não é o que você traz. E aí você não desenvolve uma unidade produtiva, você não vai desenvolver o que o mercado precisa dentro de uma comunidade. Você vai desenvolver, não, você vai trocar, vai entender o que precisa numa comunidade, enquanto design, se relacionar com aquela comunidade, e por que não desenvolver algo que está lá, que necessita que eles saibam uma resposta, né? Então, para isso, uma comunidade no Brasil profundo, que é um lugar onde tem ex-escravos misturados com índios, que não se consideram nem índios nem escravos, que se consideram eleitores, porque a única opção na vida deles numa eleição, a coisa fica meio complicada, fica diferente, porque a forma de morar num sertão
só o sertanejo sabe. A forma de se morar numa floresta, só o caboclo ou o índio sabe como é isso. Então, esses lugares, cheios de saberes, eles viram universidades de saberes, né? As universidades dos saberes ancestrais. E assim, né, a gente começou a olhar nessa relação. A gente criou um projeto há 6 anos, como eu falei. O projeto se chama A Gente Transforma. E o grande movimento, o grande produto, o primeiro produto que foi impactado com esse projeto fui eu mesmo, né? Eu comecei a ter essa coragem de olhar para mim mesmo, olhar para a minha natureza, a partir da empatia com o outro, com a simplicidade do outro, com a relação da natureza do tempo, né? Porque ainda a gente estava eu ainda ia com o movimento dessa colonização, do achar. Eu nunca achei que eu fosse ajudar, porque eu nunca tive essa palavra na minha boca, eu sempre acreditei na troca. Mas eu comecei a entender exatamente o tamanho, né, que são esses saberes, o quanto eu aprendia lá ainda. Então, o primeiro movimento foi eu entrar em contato com a minha própria natureza, que é mais ou menos o que o Cadu falou, entrar na minha sombra, né, nos meus maiores medos. Um momento desse projeto, todos os meus amigos achavam que eu estava com macumba de índio. Eles achavam, vinham falar. Eu acabei me afastando em algum momento, porque eu realmente, a reviravolta, eu falando assim, pode parecer meio leve, mas eu quebrei tudo, eu não queria fazer mais nada do que eu fazia, que também é uma ruptura muito forte, também não é certo, porque achar que eu ia salvar o mundo, mas também quebrando toda a estrutura do entorno das pessoas que tinham conforto a partir da minha, né, necessidade, da minha estrutura toda, não é o certo, mas eu precisei disso para, inclusive, encontrar esse movimento do que é o A Gente Transforma, né? A Gente Transforma é uma forma de se relacionar exatamente com todos esses saberes, né? Com todos esses olhares, com essa nossa natureza, com a empatia da gente se conectando com o outro. A gente teve que criar uma metodologia, porque era a forma, eu falo tanto da coisa do desmaterializar, mas infelizmente o mundo ainda se relaciona através da matéria e através do fazer, né? Uma metodologia, ela foi importante, inclusive, para multiplicar e para replicar, algo que eu comecei fazendo intuitivamente e fui aprendendo nessas universidades. E ele é uma forma muito simples, porque ele é uma abordagem de transformação social. Na verdade, o A Gente Transforma é uma ferramenta que usa, é um movimento que usa o design como uma ferramenta de transformação, e é uma abordagem, é uma forma de exercitar exatamente a descolonização desse olhar, e olhar, investigar e provocar nos lugares mesmo para onde a gente vai, a singularidade existente em cada lugar, a vocação. Porque, de novo, não adianta, enquanto design, olhar para o mercado e falar, para fazer artesanato, que a comunidade precisa produzir jogo americano, porque o mercado quer jogo americano. Não, isso vira brinde, isso vira souvenir. E esse artesanato, que são esses saberes, eles são muito maiores. Porque esses objetos, quando conectados com a sua ancestralidade dessas comunidades, eles acabam passando por um movimento muito maior e muito mais potente. Porque é o ressignificado desses saberes, que então eram negados, né, que conectam essas pessoas, dessas comunidades desse Brasil profundo, com uma pobreza, que é uma memória, antes, quanto tinham menos do que tem hoje, mas hoje, num desenvolvimento, sem esse envolvimento com a natureza, porque antes eles faziam o trabalho, faziam o artesanato, como subsistência, mas lidavam com a natureza, com respeito com ela. E eu acredito exatamente que essa memória ativada no fazer, na cadência do fazer, na repetição, ela aciona o entendimento do que a gente entende como economia criativa. Porque são esses saberes, trazendo de volta o dinheiro e uma sobrevivência, e uma sustentabilidade para a comunidade, começa a ativar o entendimento que a forma de morar é também uma economia criativa. A forma de cantar é uma economia criativa. A forma de fazer a comida é uma economia criativa. E as comunidades, a partir do artesanato, comunidades esquecidas, e a gente tem exemplo, que a gente já fez esse trabalho em pelo menos 5 comunidades do Brasil, 2 que são os maiores laboratórios nossos, que ficam no sertão do Piauí. Uma comunidade que faz parte daquela métrica, é considerada uma das comunidades com menor índice de desenvolvimento humano, só que é a maior loucura. Imagina um lugar no modo magia acionado a todo volume. Modo magia. Tem 47 surdos e mudos, 900 moradores, meio índios, meio
são índios e negros, todos são Carvalho ou Barbosa Carvalho, é tudo a mesma família. Fugitivos de uma fazenda, os negros fugitivos de uma fazenda do Maranhão, se esconderam numa toca, numa caverna, no Piauí, e começaram a se misturar com os índios que moravam naquele local. Ser índio no sertão, até os anos 80, até a década de 80, não era ser humano, não era ninguém, não podia votar, não tinha direito, num lugar onde a única oportunidade é o voto. Então, imagina você falar que eles são índios. É xingamento, eles não são índios. E negro, então, nem se fala, não existe negro. Eles são eleitores. Pessoas absolutamente amorosas. Eles não têm água. Uma vez por semana chega o carro-pipa para abastecer a água na cidade. As mulheres param tudo o que estão fazendo, vão cantando pegar a água e dividir. Ninguém pega mais do que precisa. Imagina acabar a água agora aqui, né? Chegou o carro-pipa, sai todo mundo correndo, um matando o outro. E isso é desenvolvimento humano, né? É o que a gente vai aprendendo lá. E Várzea Queimada tinha uma forma de fazer o cesto de palha de carnaúba que só eles tinham, que seus ancestrais faziam. E que eles rejeitavam, eles falavam que era lixo. Várzea Queimada, depois de um mês que a gente passou lá, a gente investigou, descobrimos esse lixo que eles tinham vergonha, que eles estavam jogando fora, que era um cesto que os seus avós faziam, que é um tal de bogoió, é uma forma de fazer o cesto, guardar, depositar o que vinha da roça, e conforme acabando o produto da roça, eles iam dobrando. Enfim, esse produto virou um produto de design, porque não é um artesanato, não é brinde, porque quando você fala que você faz um trabalho de artesanato em comunidade, qualquer empresa, qualquer pessoa fala assim, que bom que você está ajudando. Eu estou precisando de brinde, faz 500 para a minha firma. Não é isso, né? A gente está fazendo um produto com identidade, com saberes. Esse produto com identidade, com saberes, hoje, ele é um livro e um documentário também, com entrada para patrimônio imaterial dos saberes de patrimônio imaterial nacional. Várzea Queimada, por conta do próprio artesanato e da comunicação que o projeto gerou nela, né, para esse projeto, já está com um trabalho de turismo de base comunitária. Por conta do turismo de base comunitária, a gente já está fazendo um trabalho de agrofloresta, regenerando a terra, uma terra seca, porque já teve água, porque nenhum índio ia morar num lugar que não tivesse água. Então, na verdade, o próprio impacto do ser humano tirou a água. Mas com a agrofloresta, com esse olhar, eles já estão olhando para isso. A gente vai criar, já estão criando junto, a gente está criando junto com Várzea Queimada, a Universidade da Agrofloresta do Sertão, para inclusive impactar o entorno de Várzea Queimada. Vamos criar Várzea Queimada está criando um museu dos saberes do homem do sertão de Várzea Queimada, através da história, da memória de Várzea Queimada. Enfim, então quando a gente fala que o trabalho, o design, começa no artesanato, ele não é o fim. O artesanato é a desculpa. Ele é um motor para criar, para transcender o objeto, para criar essa relação. Mas esse objeto não é uma coleção. Ele não é um produto que a cada 6 meses vai ter que ser renovado, porque ele é um produto que traz essa cura, que traz essa conexão deles com a sua ancestralidade, deles com o seu saber. E da mesma forma, né, todo esse trabalho, a gente vai provocando e vai resgatando e vai trazendo de volta. Ih, já acabou meu tempo, enfim. Vai trazendo os rituais, a forma de fazer, a forma de se conectar, de consagrar cada momento. Um país que vem da magia do índio, né? Brasil mágico, com saberes mágicos, com a força e com toda essa magia também do negro, do afrodescendente. E toda a doçura do português. Enfim, esse trabalho, o Agente Transforma. Também fizemos um trabalho na aldeia com os Iauanauás, com o povo Iauanauá. Hoje, a gente começou com uma coleção de luminárias. A coleção de luminárias não deu certo, porque não é vocação dos Iauanauás fazer luminária. Mas através da luminária que começou um relacionamento em 2012, hoje a gente está fazendo um redesenho das tipologias ancestrais das moradias, reconectando eles com sua ancestralidade, mirando para o futuro, com novas tecnologias sustentáveis, né, de permacultura, de saneamento, de energia solar, mas mais do que isso, o protótipo dessa moradia que vai se iniciar, para eles entenderem se essa tipologia funciona para eles morarem de volta, né, embaixo de um único teto, com moradias individuais ainda, a gente vai criar isso como uma universidade dos saberes ancestrais e espirituais, porque os índios, os Iauanauás, eles são curandeiros, eles têm poder de cura. Então, ao invés de eles saírem da sua cidade, ao invés de eles saírem da sua região,
para fazer cura, como acontece hoje muito, né, nesse grande movimento de xamanismo, as pessoas vão para a floresta, assim como as pessoas vão para a Índia para procurar cura espiritual. No Brasil a gente tem a mesma dimensão, a mesma força. Só que a história é levar para lá, para potencializar no local a força. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acabei de voltar da floresta, agora sexta-feira, e a mulher do cacique, que é uma pajé, a gente já construiu uma oca pequena lá, né, porque eles moravam em casas absolutamente desse impacto ainda do homem branco, já é uma etnia que está há 150 anos em contato com o homem branco, que já estraçalhou, já tinha feito todo um massacre cultural. A gente construiu essa oca, e estava muito quente, a casa dela tem telhado de alumínio, e a gente entrou na oca. Quando ela entrou na oca, que era uma oquinha bem pequena, ela ficou surpresa, ela falou assim, nossa, como é fresco. Eu só virei para ela e falei assim, então, existia um povo que morava na floresta e que sabia exatamente como era fazer uma casa para conviver com calor e com sol. Só que aí chegaram pessoas, os brancos, trouxeram outra forma de morar, e esses povos esqueceram e acreditaram que a outra forma era verdadeira. Mas a gente está em tempo de mudar isso. E é isso que eu acredito. Nessa arquitetura invisível, nesse design invisível, onde a gente entende que o próprio tempo também tem o seu segredo, né, dessas relações, de entrar no coração dessas pessoas que moram de outra parte, porque, de novo, o descolonizar leva um tempo para a gente e para os outros entenderem esse processo todo, e que não está relacionado ao nosso tempo do relógio e do ponteiro. Assim como uma árvore tem o seu tempo para colocar semente, né, crescer e dar os seus frutos. E aí tem todo um trabalho, né, do que a gente acredita, como beleza, né, a beleza das relações, a beleza na ética, a beleza na estética, né, e que está em toda a criação. E que esse tempo é o tempo do grande mistério, né, da nossa existência. Esse é o São João da Cruz, é um grande mestre, é o meu professor, é uma pessoa que eu respeito muito. Ele é um índio negro que reza Pai Nosso, com muita força. Mas esse Pai Nosso que ele reza, não se reza em mais nenhum lugar do mundo. Porque com a magia do índio, com a força do negro, rezando um Pai Nosso, não existe em nenhum lugar do planeta, mas existe no Brasil. E é isso que a gente tem, que eu acredito que é a nossa economia criativa, e é uma forma de prototipar. E é onde eu tenho olhado, né, e mirado o meu trabalho. Muito obrigado, gente.